Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula. Hoje nós vamos discutir um tema bastante especial em se tratando dessa pandemia pela qual o mundo está passando, esse momento de isolamento social, e nada mais interessante do que falar desse tema em prováveis temas de redação que vão vir neste ano com toda certeza. Então o objetivo da nossa aula hoje é falar da estrutura dissertativa argumentativa do Enem dentro da visão do coronavírus. Por isso que a nossa aula tem o tema Corona versus Enem. Como o Enem poderia abordar esse tema? Talvez neste ano. É muito provável que muita gente acredite o seguinte: não, essa coisa está muito momentânea, não vai ter nada de corona neste ano não. O processo de escolha de tema do Enem não leva em consideração necessariamente se um determinado tema está ou não está em grande confusão, em grande discussão na sociedade. Desde que seja um tema de caráter social, pode aparecer sim, com toda certeza. E isso não só no Enem, claro, pode aparecer em outros vestibulares. Embora a nossa aula hoje tenha esse foco baseado no Exame Nacional do Ensino Médio, ele vai servir com toda certeza para outros exames, visto que a estrutura dissertativa argumentativa não tem tantas diferenças. Sendo assim, prepare então seus argumentos. Nesta semana nós já vamos ter aí uma proposta de redação dentro dessa temática. Vocês já receberam a proposta, já têm ela em mãos e poderão então depois já traçar os primeiros argumentos. Na aula hoje, especificamente, eu quero propor para vocês uma estrutura em específico. A tese do texto dissertativo argumentativo por culpabilização. Esse tipo de estrutura, na construção da tese, tem gerado muitas notas 1000. No modelo de texto que vocês receberam nas aulas anteriores, que já foram postadas inclusive, vocês têm também um modelo de redação nota 1000 que fez uso desse tipo de tese. Então, com este tema, coronavírus, pandemia, nós poderemos fazer um texto de boa qualidade. Quero deixar claro que existem outras estratégias argumentativas que podem ser utilizadas na produção do texto. Não é exclusivo que se faça uma tese desse tipo ou nesses moldes que estamos falando aqui. Existem muitas possibilidades, mas uma que vem funcionando, vem trazendo muitas notas 1000, em outros vestibulares boas notas também, é essa chamada tese de culpabilização. Mas, inicialmente, precisamos entender que o Enem tem uma visão social, sobretudo social. Então, quando nós falamos de visão social, é aquela preocupação independentemente de o tema ser político, ser tecnológico, ser científico, ser filosófico e assim por diante, tem uma visão social. Então, quais os grupos sociais que são afetados pelo problema do tema? Quais são os grupos responsáveis pela prevalência do problema? Isso nos leva a entender, portanto, que o Enem está preocupado, sobretudo, com a apresentação de um problema. Primeira coisa que você deve ter em mente: estabeleça qual é o problema que te incomoda dentro do tema. Onde é que se faz isso? Claro, na introdução. A estrutura clássica do texto dissertativo é introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução sempre no primeiro parágrafo. De vez em quando tem um pessoal aí que é aventureiro e tem coragem de dividir a introdução em 2 parágrafos. Não é uma boa ideia. É possível, não é uma estrutura rígida, mas os textos que recebem nota 1000 seguem o padrão clássico. O primeiro parágrafo para a introdução, o segundo e o terceiro parágrafos para o desenvolvimento e o último parágrafo, que seria o quarto, para apresentar a conclusão com a proposta de intervenção. Essa estrutura clássica funciona para qualquer texto dissertativo argumentativo. Então, por favor, minha gente, tenha essa preocupação de desenvolver 2 parágrafos para o desenvolvimento. O de cima e o último vão ficar por conta da introdução e da conclusão, respectivamente. Então, você precisa trabalhar um tema de ordem social no Enem, principalmente, dentro desses 3 modelos de parágrafos: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nesse cenário, o que é que você vai fazer na introdução, no primeiro parágrafo do texto, com uma média de 7 linhas? Importante dizer isso. Você precisa fazer uma introdução com
uma ou com 30 linhas. Você tem um limite de 30 linhas aí para fazer o seu texto, mas é claro que ninguém vai ter coragem de fazer uma introdução com uma linha e nem coragem de fazer uma introdução com 30 linhas. Então vem aquela conversa fiada de que tem que ser em 5 linhas e que tem que haver 3 frases no texto, 3 pontos. Isso é mito. Não funciona dessa maneira. Todos os textos que recebem nota 1000, né, todos os textos com boas avaliações, estamos falando dos 980, 960, 920 também. Todos esses textos não têm características fixas do tipo, todos os parágrafos, cada um tem 5 linhas, todos têm 3 pontos. Essas são sugestões que se dão para que os textos fiquem melhores. Mas eu acredito muito, né, no meu trabalho já há muito tempo na docência, com redação, a experiência com correção de textos do Enem vem dizendo o seguinte: cada parágrafo desses nasceu para fazer uma coisa, ele nasceu com uma função. Cumpra essa função. Não importa se você precisa de 5 linhas ou não importa se você precisa de 10 linhas. Às vezes a preocupação, a ansiedade, o desespero de colocar tudo em 5 linhas ou 3 frases acaba tirando a qualidade do parágrafo. E no final das contas, você trunca 2 parágrafos que deveriam estar num só. Muitas vezes acaba terminando um parágrafo sem que a ideia completa dele seja encerrada. Então a sugestão é que você se preocupe com uma introdução que traga a função para a qual ela foi proposta. E qual é essa função da introdução? São 3 os elementos que deverão aparecer nela: o tema, o problema e a tese. O que é esse tema? O tema é o tema que a proposta trouxe para você, claro, né? Muitos gostam de usar alusão histórica, de fazer uso de alguma citação de livro. Pode ser que você queira usar um dado estatístico, alguma informação da coletânea. Não importa a estratégia que você use para apresentar o tema. Entenda o seguinte: aquelas palavras-chave que estão no tema, em negrito, entre aspas, em itálico, na prova de redação, deverão aparecer na introdução, né? Então, lembre-se dessa expressão, palavras-chave. O que quer dizer isso? No ano passado, né? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se o tema fosse agora, você precisasse fazer essa apresentação do tema neste momento, é importante que na apresentação do tema, na introdução, fossem visíveis as palavras ou sinônimos de democratização, cinema e Brasil. Essas são as palavras-chave, os núcleos do tema que deverão necessariamente aparecer na introdução. Você precisa entender que o leitor não conhece a coletânea. É você que apresenta sobre o que o texto falará. Depois de apresentar esse tema, vem o segredo dos textos do Enem. O segredo, né, de qualquer texto dissertativo na realidade. Claro que é a tese, o ponto de vista. Se é um texto dissertativo argumentativo, que envolve argumentação, que envolve ponto de vista, o segredo está na tese, está na opinião. Mas a alma do negócio, o espírito da coisa, é esse problema. A apresentação do problema que incomoda dentro do tema. Isso também é importante entender, pessoal, pelo seguinte aspecto. Nossa opinião, quando nós temos alguma opinião sobre alguma coisa, nós não temos opinião sobre o tema. Nós temos a opinião sobre os problemas que estão relacionados ao tema, né? Por exemplo, ninguém tem opinião sobre acesso ao cinema no Brasil. Isso é só um tema genérico. A nossa bronca, a nossa opinião é a falta de cinema em cidade pequena. A nossa preocupação, a nossa opinião, nossa tese, se deve ao preço muito alto dos ingressos. Os cinemas em regiões periféricas, tudo isso aí, a pipoca muito cara, por que não, né? Então, o que estamos querendo dizer? Estabeleça esse problema com clareza, porque você sabe que no texto do Enem você vai ter que resolver o problema, uma proposta de intervenção que vem cá na conclusão. Mas resolver qual problema? O que foi apontado na introdução.
Dentro do desenvolvimento, a gente precisa trazer provas concretas, precisa fundamentar o ponto de vista. Se esse ponto de vista está relacionado à problematização, nada mais certo do que no desenvolvimento apresentar as causas, as consequências do problema. Então, talvez a parte mais significativa do texto dissertativo argumentativo do Enem seja o problema. Sem o estabelecimento de um problema claro, o texto pode não ter muita qualidade. Agora, como que eu crio esse problema? Não é possível que você não consiga enxergar algum incômodo. Veja aqui alguns sinônimos, para esse problema. Algum incômodo, algum obstáculo ou algum desafio. Curioso dizer, porque alguns temas de redação trazem justamente em seus temas essa expressão: desafios de qualquer coisa, desafios para a implantação de não sei o quê. Isso porque a proposta quer ver um problema, 2 problemas, 3 problemas. Você precisa delimitar qual é o problema que te incomoda. Dentro desse tema, existe algum obstáculo, existe algum desafio que não é possível cumprir. Nesse cenário está feita a problematização. E você consegue mostrar isso aí em uma frase, 2 frases, simplesmente. Infelizmente, nota-se hoje no Brasil uma ausência de tal coisa, bem como a falta de incentivos a outra coisa. Isso aí, na sua opinião, seria o problema relacionado a qualquer tema. Mas não se esqueça disso. A ordem natural das coisas, o princípio, meio e o fim, é apresentar primeiro o tema, em seguida o problema relacionado a esse tema e encerrar com a tese. Escute isso. Não é que seja uma obrigação. Se você quiser curtir essa adrenalina e começar com a tese, fique à vontade. Mas entenda, o parágrafo de introdução nasceu para apresentar o tema, o problema e a tese. Não importa a ordem, se você consegue conectá-los de maneira lógica, sendo perceptível sobre o que o texto vai falar, quais os problemas, os obstáculos por dentro desse tema e qual é a opinião que você tem relacionada ao problema, está ótimo. Conectar, tudo muito bonito. Mas se você não quer correr riscos, se você está ciente de que a prova no primeiro dia é linguagens, Linguagens e ciências humanas. Se você sabe que vai ter que resolver ainda 90 questões, pode aderir ao modelo básico que tem funcionado para esse monte de gente que tira nota 1000. Primeira frase da introdução, o tema. A segunda frase, o problema. E encerra a introdução com a tese. Um modelo básico funciona. Já que é esse o nosso objetivo hoje aqui, falar de uma estrutura que funciona bem, vamos tentar seguir essa. E, por fim, a tese. O que vem a ser a tese? A opinião. A tese, essa sim, é o cérebro da operação argumentativa. Entenda o seguinte: pode ser que se você fizer gambiarra no tema, se você fizer um problema meia boca, pode ser que o seu texto ainda receba alguma avaliação legalzinha, O Enem tem flexibilizado algumas coisas nesses últimos anos. Mas sem a tese, sem um ponto de vista, sem uma opinião a ser defendida, é 0. O texto foge do tipo dissertativo argumentativo que exige uma opinião. Então, nesse cenário, pessoal, como estabelecer a opinião na introdução? Você precisa deixar claro qual é a opinião que tem sobre esse problema que foi apresentado. Ou seja, depois de apresentar tema e problema, com uma frase é possível notar como você se posiciona dentro desse problema. Nas aulas que virão, tanto essas aulas digitais quanto as presenciais, assim que terminar essa crise pela qual estamos passando, nós vamos estudar tipos de tese, especificamente, a exaustão. Porque, embora a nossa preocupação hoje é essa tese de culpabilização, existem outras. Existem maneiras de você dizer como se posiciona frente ao problema e ao tema. Mas não saia da introdução até que a tese esteja clara. De novo, não saia da introdução até que a tese esteja clara. O cérebro fica na cabeça.
não é na caixa torácica, nem nas pernas, nem nos pés. Muitas vezes acaba se vendo uma tese no desenvolvimento ou na conclusão e a gente fica naquela história. Bom, pelo menos tem tese. Mas será que vale mesmo a pena, vale a pena ficar nessa? Pelo menos, nossa, eu me salvei porque a tese apareceu antes tarde do que nunca? Não é assim. Quem almeja a nota 1000 não faz esse tipo de serviço. A tese vem na introdução. É ela que encerra o parágrafo de introdução dizendo: a partir de agora, é isso que eu vou tentar mostrar para você, leitor, que a minha opinião está certa. Então, não se esqueça da tese na introdução. Daqui a pouco, vamos falar dessa tal tese de culpabilização e relacioná-la com o tema do Covid-19. Depois, falando de desenvolvimento, essa talvez seja a parte mais trabalhosa do texto, inclusive para avaliar também. A introdução, ela tem uma estrutura mais ou menos rígida e a conclusão também. O desenvolvimento é esse do tipo: não existe tanta regra fixa e modelo do tipo faz assim assado. Existem diferentes possibilidades para se conduzir um desenvolvimento. Entretanto, o que é regra para desenvolver o texto dissertativo argumentativo, pessoal? Provas concretas. Preste atenção nisso. Se você está fazendo as suas anotações aí, sublinhe isso aqui, passe a caneta realçadora ou faça aqueles desenhos que viraram moda hoje em dia, de fazer com uma caneta colorida e depois com letra de forma. Enfim, prova concreta. O que é isso? Prova concreta. O que significa isso? As provas concretas no Enem são chamadas de repertório legitimado. Repertório porque são informações que fazem parte de um conjunto de informações que tem a função de levar o leitor a ver a validade da sua tese. Nesse sentido, são repertórios as ciências em geral, são repertórios as informações vindas dos canais jornalísticos, das empresas midiáticas, são repertórios os acontecimentos históricos, são repertórios as informações, as afirmações ditas por pessoas com autoridade, como filósofos, como infectologistas, como professores, como grandes advogados, enfim. Então, qualquer informação concreta, com fonte, que se alguém tiver dúvida, for lá pesquisar e vir, é verdade, isso é prova concreta. Por que estamos chamando a atenção a todo momento para essa expressão prova concreta? Prova concreta. Para que você elimine do seu texto o senso comum, né? Tire o senso comum da sua argumentação, porque não existe comprovação. Senso comum é tão somente uma constatação do que todo mundo vê. Como é que a pessoa espera argumentar sobre o coronavírus lá no desenvolvimento e ela pensa assim: nossa, agora eu vou provar minha tese. Olha que coisa pobre, né? Porque é uma pobreza sem fim. A pessoa diz lá assim: se vê no mundo hoje em dia muitas pessoas infectadas pelo coronavírus. Primeiro, a gente sabe que é verdade. Isso não é uma mentira. Razão pela qual seu texto nunca receberia 0 ou nunca receberia menos 80, menos 200, porque você fez essa afirmação. Mas só isso. Hoje em dia, muitas pessoas estão com coronavírus. Quais são os números? Quem é que disse isso? Onde existe uma fonte para comprovar? Então, o senso comum não é bem-vindo na argumentação porque ele não traz a noção de certeza. Todas as vezes que nós vemos algum debate a presidenciáveis, debate de governadores, de prefeitos, quando nós vemos algum júri, algum julgamento, percebe-se que os advogados, que os candidatos, que os promotores, ninguém faz afirmação que não esteja embasada em prova, porque aquele cidadão ou aquela cidadã está tentando fazer todo mundo crer no que ele diz. Como é que a gente faz alguém acreditar em nós mesmos se a gente não tem segurança nas informações que traz? Se as provas que nós trazemos não têm concretude. Então, o conselho para o seu desenvolvimento é que você faça uso de prova concreta, de informações reais, com fonte.
Além disso, que essas provas estejam explicadas. Aqui está o segredo dos 200 pontos da competência número 2. A competência número 2, pessoal, ela avalia a adequação ao tema. Então, quer dizer, se você apresentou já lá na introdução, hein? Mesmo que depois no desenvolvimento você dá uma escorregada, mas se na introdução você apresenta o tema completo, se você trouxer pelo menos uma informação concreta no texto, você tem aí 160 pontos garantidos na competência número 2. Para chegar aos 200, essa prova precisa ser explicada. O que no Enem diz-se uso produtivo do repertório. O que é esse uso produtivo do repertório? Não é só jogar informações à exaustão em cima do leitor, mas é explicar para ele. Todas as vezes que você tenta fazer uma alusão histórica, que você usa uma citação, um dado estatístico, qualquer informação concreta, você tem um objetivo, não tem? Ou é só mostrar por mostrar? Claro que não, né, pessoal? Então, todas as vezes que você faz uso de uma informação como essa, sua intenção não é explicar o máximo possível para o interlocutor perceber aonde você deseja chegar com aquela informação. É isso. É esse o segredo do desenvolvimento. Aonde você quer chegar com a prova concreta. Como é aquele sociólogo, o Zygmunt Bauman, disse que hoje a humanidade, o ser humano, vive um amor líquido, instável. Ponto. A pergunta que se faz é, e daí? O que é essa frase do Zygmunt Bauman, o que esse livro dele tem a ver com o tema? O que é que tem a ver com o problema? Essa afirmação do Zygmunt Bauman prova a tese como? Quando você, enfim, explica. Diz o que é que essa citação tem a ver com o tema, com o problema e com a tese. Portanto, como se pode ver, a função do desenvolvimento é sustentar o que a tese disse. Se você esclarecer um problema e tem uma opinião sobre ele, sua intenção é comprovar, mostrar para o leitor o que eu digo está certo. Acredite você ou não, estão aqui as minhas provas para mostrar isso. Sabe, leitor, o que essas provas querem dizer? Eu te explico. Esse é o segredo do desenvolvimento. Cabe dizer que você vai fazer esse processo de usar uma prova concreta e explicar essa prova 2 vezes, porque são 2 parágrafos de desenvolvimento. Uma informação interessante, nessa minha experiência, tanto corrigindo quanto ministrando aulas e vivendo, enfim, ainda não vi nenhum texto nota 1000 com apenas um parágrafo de desenvolvimento ou apenas com uma informação explicada e tudo mais. Sempre são 2. É interessante porque aquele ditado, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, é muito verdadeiro para a dissertação argumentativa. Depois nós vamos falar disso um pouquinho melhor. Por exemplo, no problema, 1 é pouco, 2 é bom. No desenvolvimento, 1 parágrafo de desenvolvimento é pouco, 2 é bom, porque tem 2 provas concretas, 2 explicações. Quando chegar na conclusão, 1 proposta é pouco, 2 são boas. Portanto, o que a gente quer dizer ao chegar a esse ponto? Faça 2 parágrafos de desenvolvimento. Em cada um desses parágrafos você apresenta uma prova concreta e em cada uma dessas provas concretas você explica, diz aonde pretende chegar para o leitor. Esse é um dos segredos para o bom desenvolvimento. Você pode fazer uso em um parágrafo de uma alusão histórica, no outro parágrafo você pode fazer citação. Pode ser que você faça uma alusão histórica, uma comparação, uma alusão e um dado estatístico, uma notícia e uma reportagem. Não importa a prova concreta, nenhum vestibular que se preze, né? Nenhuma instituição que faça esses exames de seleção exige um determinado tipo de argumento, um determinado tipo de prova concreta. É você que escolhe. Como se pode ver, as informações que você usa são exclusivamente suas. Isso faz parte do seu repertório. O corretor quer observar como você manipula isso para fundamentar o seu ponto de vista. Se você consegue fazer isso, independentemente do tipo de prova,
e explica, relaciona, vai tirar uma boa nota com toda certeza. Então, que fique claro, pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento, cada um desses parágrafos traz um fato concreto, explicado, longe do senso comum. E, por fim, a famigerada conclusão com a tal da proposta de intervenção. Eu imagino bem que vocês já reconheçam no Enem, nos moldes atuais, que se exigem 5 elementos para resolver o problema que foi apresentado no decorrer do texto. Mas preste atenção, antes de elaborar esses 5 elementos, há um outro elemento muito importante, ao problema. Não faz sentido algum que você proponha uma intervenção com 5 elementos, com 200, com 1 milhão de elementos, se essa proposta não resolve este problema. Isso aí não é problema da competência 2. A competência 2 quer ver uma proposta de intervenção na conclusão e dê tchau, fim. Isso é um problema para a competência 3. Muitas vezes perde-se 40 ou 80 pontos da terceira competência, porque o cidadão apresenta aí 2 ou 3 problemas, quando chega na conclusão, só resolve um. Ou propõe intervenção para um problema que nem foi apresentado. Então, o diálogo entre introdução e conclusão se estabelece a partir daqui. Se você apresentar 2 problemas, resolve os 2. Se você trabalha com só um problema, só resolve um problema. Se você quer se aventurar e resolver 3, 4 problemas, esses 3, 4 problemas deverão ser apresentados. Portanto, todas as vezes que for pensar no parágrafo de conclusão, volte à introdução e ao desenvolvimento e veja se o problema que você apresentou pode ser resolvido. Como resolver esse problema? Agora, com 5 elementos. Quais são esses 5 elementos? Na videoaula da estrutura dissertativa argumentativa do Enem, que está no nosso canal, você poderá ver isso em mais detalhes. Mas esses 5 elementos têm o valor de 200 pontos, 40 para cada um. O primeiro elemento para se resolver um problema é a ação. O que é essa ação? Você responde, em outras palavras, o que deverá ser feito para resolver o problema. Nossa, eu gostaria muito de resolver o problema do coronavírus no Brasil. Vai fazer o quê? Esse foi o primeiro elemento. Depois que você diz o que vai fazer para resolver o problema, nada mais lógico do que você dizer quem vai resolver esse problema. Isto é, o chamado agente social. Agente social pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição, pode ser um partido político, pode ser uma organização não governamental, pode ser a família, pode ser o indivíduo, podem ser as escolas, os canais de televisão, mídia, não importa. Se alguém pode fazer alguma coisa, esse alguém é o agente social e serve como elemento de avaliação. Depois de estabelecida a ação que vai ser feita e o agente que fará isso, temos o terceiro elemento, é o modo ou o meio. Ou seja, depois que você apresenta a ação, como ela vai ser concretizada? Ou, alternativamente, depois que você apresenta a ação, por qual meio, através do que ou através de quem ela será concretizada? Aí você diz, né? Tal coisa deve ser feita por meio de... Uma ligeira olhada nos textos nota 1000 do Enem anterior, do Enem do ano passado, do ano retrasado, ao infinito e além, trazem com excelência, inclusive, esses elementos por meio de. Porque talvez seja mais simples, né? Ele é o único, aliás, tem a finalidade também, né? Mas ele é um dos poucos elementos que, colocando uma certa palavra, você já garante o elemento, que é o famoso por meio de. É preciso investir na educação por meio de, aí diz por meio de qualquer coisa. Você já tem o terceiro elemento garantido. Entendido? Temos também, depois de apresentar uma ação, quem faz essa ação, de que forma a ação é concluída, para quê? A gente precisa estabelecer a finalidade. Afinal de contas, você quer que aquela ação ocorra para quê? Essa é a chamada finalidade. Ou, alternativamente, se você não quer apresentar a finalidade, pode apresentar o efeito, isto é, a consequência
de se fazer a ação. Então, finalidade e efeito são bem parecidos, né? Olha que interessante. Se você quer fazer como quarto elemento a finalidade, você diz o que vai acontecer. Aliás, você diz para que a ação vai ser produzida. Se você quer dizer o efeito, você diz o que vai acontecer quando ela for concretizada, né? Então, quem apresenta a finalidade está pensando em para quê? O objetivo da ação. Quem apresenta o efeito está pensando no que vai acontecer quando essa ação já tiver sido concluída. Então, é um elemento bastante simples. E o quinto, que é o detalhamento. Esse é aquele que causa preocupação. Muitos, infelizmente, não conseguem os 200 pontos porque não apresentam o quinto elemento, que é o detalhamento. De certa maneira, o mais trabalhoso, não vamos negar, não é? Apresentar um agente, a ação, o modo ou meio de essa ação ser executada e apresentar a finalidade ou o efeito dessa ação não é trabalhoso, mas o detalhamento gera algum desconforto. Vamos entender o que é esse detalhamento. O detalhamento, gente, é uma explicação, uma justificativa, uma exemplificação extra que você dá a um dos elementos anteriores. Então, você pode fazer o detalhamento do agente, pode fazer o detalhamento da ação, pode fazer o detalhamento do modo ou do meio e pode fazer o detalhamento da finalidade ou do efeito. Desde que se perceba que é uma informação extra. Não é regra, mas uma das maneiras de garantir que apresente-se o detalhamento é fazer um aposto. Todos sabem o que é aposto, né? Vamos lá. Aposto é aquela informação explicativa, justificativa que nós apresentamos imediatamente após uma palavra ou uma expressão que queiramos explicar, né? Você coloca entre vírgulas e está lá o aposto explicativo. No detalhamento, ocorre mais ou menos a mesma coisa, né? Sabe um dos detalhamentos que tem funcionado muito bem? É meio carinha de pau, mas funciona, né? Funciona bem, está todo mundo fazendo isso aí. É necessário que o Ministério da Educação invista na educação. Tudo bem. Aí você tem o agente, Ministério da Educação, e tem a ação, invista na educação. Mas como é que nós podemos detalhar o agente? Olha só que malandragem. É necessário que o Ministério da Educação, vírgula, agora começa o detalhamento, principal órgão responsável pela educação do país, vírgula, invista em educação. Aí, é uma explicaçãozinha simples, é só uma informação extra que traga alguma coisa a mais esclarecedora para o leitor. É claro que não precisa necessariamente ser feito em forma de aposto, com essas vírgulas explicativas. Você pode trazer, talvez, aí uma justificativa, né? Começando com pois ou porquê. É necessário que o governo federal invista em tal coisa porque foi descoberto isso e aquilo. Isso é uma explicação, uma justificativa plausível. Pode ser feito também uma exemplificação do tipo: é necessário que o governo invista na educação, aí você põe uma vírgula, né? Das escolas municipais, estaduais, federais, públicas e privadas. Aí vai dizendo. Isso é uma exemplificação. Você exemplifica onde vai ser feito o investimento. Você exemplifica o nome dos agentes. Enfim, desde que você traga uma informação extra sobre um dos 4 elementos anteriores, você terá uma boa proposta de intervenção. Entendido? Portanto, gente, essa é a estrutura básica que se espera no Enem. Com o adendo de que não converse com o leitor. Gente, isso é uma dissertação argumentativa, não é um bate-papo. Você não está conversando com teus amigos, com seus familiares, para dar conselhos, não é? Quando chega na proposta de intervenção, parece que é meio natural que a pessoa fala: procure se prevenir do coronavírus, você é mais importante do que isso. Tudo bem, você tem um bom coração, que coisa maravilhosa, mas não se admite uso de segunda pessoa, de interação com o leitor. Se você quer bater papo, faz carta, faz e-mail, faz chat, mas não faz dissertação argumentativa, porque na argumentação que se pretende no Enem, usa-se a terceira pessoa, do singular e do plural.
Primeira pessoa do plural também é admitida, né? Nós viemos passando por uma pandemia, etc. No Brasil, percebemos qualquer coisa. Mas você quer o segredo mesmo, para nunca ter problema com... Nossa, será que eu fui pessoal ou não? Usa a terceira pessoa. Para sempre e sempre. Toda vez que você quer colocar um verbo lá, coloca o verbo na terceira pessoa. Vai garantir que não dá para ouvir a sua voz, do tipo, eu acho, ou nós, estudantes, sofremos muito na pandemia. E nem vai ter segunda pessoa conversando com o leitor no singular ou no plural. Ademais, título é dispensável. Não sei se você já leu no edital, mas lá diz que o título não é avaliado. Então, realmente, gente, o título não serve para nada no Enem, a não ser nos casos de gerar algum tipo de penalização, do tipo, você coloca uma frase esquisita lá, fora do tema, e isso pode gerar a avaliação do tema com nota 0. Então, por favor, não mexa com o título, não. Você poupa até uma linha para escrever coisas mais importantes. Entendido? Portanto, essa é a estrutura que nós propomos para a produção do texto dissertativo argumentativo, que funciona em outras universidades, funciona em alguns outros gêneros textuais, cabem muito bem. Só quero fazer puxar aqui um parêntese, que é importante da UniRV, visto que vocês, nossos estimados estudantes, sabem que a UniRV tem um modo diferente de avaliar. Então, basicamente, tudo isso aqui pode aparecer no texto da UniRV, desde que venha em 25 linhas, haja um título, seja escrito exclusivamente terceira pessoa, não pode nem a primeira do plural, é só terceira pessoa, e sem usar citação. Não use citação na UniRV, porque senão você vai rodar em até um ponto. Portanto, todas essas estruturas funcionam muito bem. Se quiser apresentar uma proposta de intervenção, é possível, mas que seja em 25 linhas, que tenha título, exclusivamente terceira pessoa do plural, sem nenhuma utilização de citações e com estética impecável. Como vocês sabem, estética e gramática no UniRV pesam muito. Entendido? Então, compreendido esse primeiro momento, vamos falar dessa tese de culpabilização, que vai funcionar bem nesse tema da semana, né? A proposta, como vocês viram aí, já tem os textos motivadores. Primeiro, nós não vamos fazer a leitura deles, porque vocês têm em casa, poderão ler com calma depois, fazer as suas anotações, as palavras-chave. Mas o texto número 1 da proposta, dos textos motivadores, vem esclarecendo o que é o coronavírus, o que é esse vírus, as principais formas de contágio. Leia a proposta com calma e você vai ver aonde ela deseja te levar. Lá tem um foco interessante ao dizer as formas de contágio, mencionando o isolamento social como uma importante forma de prevenção. Ótimo. O texto número 2, vocês vão perceber que ele é um texto que tem alguns erros gramaticais, mas são do próprio site, não é nenhum site profissional, é um site de alguém que resolveu falar desse tema. Fala da maneira como os brasileiros vêm reagindo a esse isolamento social. Muitas pessoas sem o isolamento, fazendo atividades cotidianamente, como se o problema não estivesse acontecendo e o contágio vem aumentando. E o terceiro texto dessa coletânea é o mais significativo. Leia com bastante atenção. Ele traz as concepções de um grande escritor, eu não sei aí de onde é não, mas é um grande escritor. Ele diz como ele sente que vai ser o mundo depois dessa pandemia passar. O que combina bem com o tema, né? Aí vem a proposta lá dizendo o seguinte: com base na leitura dos textos motivadores e na sua formação, redija um texto na modalidade dissertativa argumentativa, ok? Sobre o tema. Qual é o legado do coronavírus para o Brasil? Esse é o tema sobre o qual vocês farão a sua redação e enviarão posteriormente. Quero chamar a atenção para essa expressão legado. Legado é herança. O que fica como consequência, o que fica como presente, como herança, quando essa pandemia acabar, né? Quem viver verá, naturalmente. Mas olha aí, como é que eu vou falar isso? Porque a pandemia não acabou.
Mas aí é que está, os textos motivadores já trazem um aporte interessante para você ver os problemas de novo, como estão graves. E quando você vislumbra um fim de pandemia, com uma humanidade aí totalmente renovada, você já tem capacidade de dizer o que o coronavírus vai ensinar para o Brasil. Isso é o que a proposta quer saber. Agora, essa tese de culpabilização, como é que nós vamos encaixar nessa coisa toda aí, etc. Gente, a tese de culpabilização é aquela em que nós apresentamos a culpa pelo problema sobre algo ou sobre alguém. Ou seja, em outras palavras, você diz que a responsabilidade pela existência do problema é de algo ou de alguém. Você pode culpar uma instituição social, você pode culpar pessoas, você pode culpar comportamentos, enfim. De quem é a culpa? Pela existência do problema. Mas presta atenção, a gente só pode ter coragem de fazer essa tese se tiver apresentado um problema. Porque, veja bem, vamos falar aí desse legado do coronavírus, né? Ninguém pode culpar nada de legado do coronavírus porque é só um tema e uma tese. Mas qual é o problema? Vou citar só um rapidamente aqui. Essa discrepância entre o que as autoridades políticas pensam. A discrepância entre a Presidência da República e os governos estaduais e os prefeitos municipais e o Ministério da Saúde. Isso é um problema. Então, a sua opinião, de quem é a culpa disso? É de um governo problemático, né? É de um ministério problemático. Enfim, depois que você estabelece o problema, pode aparecer essa tal tese de culpabilização. Porque se você escolhe um problema, não é possível que você não identifique de quem é a culpa pela existência dele. A título de esclarecimento, de exemplificação, vocês devem se lembrar o tema da redação do Enem de 2015, né? Violência contra a mulher. Naquele ano, muitas teses foram feitas por culpabilização. A pessoa apresentou lá a primeira frase: infelizmente, hoje em dia no Brasil ainda existe violência contra a mulher. Aí vieram os problemas. Essa violência vem em forma de violência verbal, violência física, estupro, feminicídio e ao infinito e além. Mas quando chegou na tese, muita gente arrasou, com toda certeza. Muitos daqueles textos nota 1000 são 1000 pela qualidade das teses de culpabilização. Alguns culparam negligência governamental, ausência de fiscalização estatal. Então, quer dizer, isso aí é culpa de instituições. Muitos culparam o comportamento machista brasileiro, o passado patriarcal do Brasil. Então, veja, tem gente culpando instituição, tem gente culpando comportamento, ideologia e tem gente culpando até a história brasileira. Por que que isso funciona tão bem? Porque realmente essas são as causas, as raízes do problema. A culpa de haver violência contra a mulher era esse sistema patriarcal. A culpa de existir a violência contra a mulher é realmente uma visão machista. A culpa da violência contra a mulher é a falta de delegacia para investigação, para denúncia. Então, não importa a quem você atribua a culpa, desde que isso fique claro e que no desenvolvimento você consiga justificar. Olha, na minha opinião, a culpa é do capitalismo, é do socialismo, é do comunismo, mas você tem provas, vai conseguir fundamentar depois? Se conseguir, tudo bem. Daí, nesse contexto, eu trouxe uma frase que poderia ser utilizada como tese de culpabilização e já vamos entender agora. Aqui, entre parênteses, com essas reticências, é uma indicação de que o tema e o problema já foram, né? O tema e o problema você faz por conta própria. Quando for encerrar a introdução, você pode dizer algo do tipo. Pode modificar também, né? Muitos textos nota 1000 vão te dar outras dicas. Diante disso, é importante entender que os perigos desse problema se devem a X e a Y. Né? Ou seja, você está dizendo que o problema é um problema porque ele se deve a dois elementos, a X e a Y. X corresponde à primeira culpa, você pode culpar quem você quiser, né? Ineficiência governamental, sistema de saúde defasado,
ignorância populacional, enfim. E o Y pela mesma maneira. Por que eu sugeri duas culpas? Para que no desenvolvimento você tenha um parágrafo para cada uma dessas culpas. E é aqui que está o pulo do gato. É aqui que está o segredo da nota 1000. Sobretudo a competência 3, gente. A competência 3 do Enem, ela é muito esperta porque ela verifica exatamente isso. Se todos os parágrafos estão falando a mesma língua. Então, quando vem tudo muito bem dividido, cada um no seu parágrafo, mas todo mundo de olho no problema e na tese, a avaliação é bem alta. Entenda como isso aqui funciona. Suponha que a culpa de X seja o governo e a culpa do Y seja a mídia, né? Ah, por que deu esse problema aí de coisas de coronavírus? Por que tanta gente morreu? Porque o governo é um dos responsáveis e a mídia é outro responsável. Não precisa justificar, é só dizer. Pode ser outro se você quiser também, né? A própria família, as escolas, enfim. Quando chegar ao desenvolvimento, a sugestão é que se façam 2 parágrafos de desenvolvimento. Ou seja, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, você vai provar que realmente é o governo o primeiro culpado. Você alegou a culpa, agora você justifica a culpa. Ou seja, traz um dado estatístico, uma alusão histórica, uma citação que mostra que, de fato, o governo foi o responsável pelo problema. Né? Dados da revista fulano de tal apontam que o governo demorou 20 dias para tomar uma atitude, gerando tudo isso. Pronto. Você disse que, na sua opinião, a culpa é do governo, a revista fulano de tal diz que realmente a culpa é do governo. Pronto. No segundo parágrafo do desenvolvimento, você agora trabalhará com a culpa da mídia, mostrando com fatos concretos que realmente a culpada seja ela. Como é isso? Nos últimos meses, percebeu-se em canais de TV como a Globo, como a Record, e você escolhe a que desejar, a apresentação de dados falsos ou de dados precipitados, dizendo tal coisa, e exemplifica melhor. Isso comprova que realmente a mídia tem culpa. É isso que o Enem quer ver. Se você desejar trabalhar só com um dos culpados, tudo bem. Só que nada afasta a necessidade de pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, se você trabalha só com uma tese de culpa, vai ter que encontrar aí 2 comprovações para a culpa, para que o texto fique bastante completo. É até uma questão quantitativa. Se uma das provas ficar fraca, a outra segura a barra. E vice-versa. Agora, se você trabalha com 2 culpados, você tem um parágrafo de desenvolvimento para cada culpado. Quando chegar a proposta de intervenção, vai ter 2 intervenções para cada um desses culpados. Ou seja, uma dessas intervenções vai resolver o problema exclusivamente causado pelo governo. E a outra proposta de intervenção vai resolver o problema causado exclusivamente pela mídia. Veja como essa estrutura é lógica e funciona muito bem como culpa. Por quê, gente? Quando a gente culpa algo ou alguém por alguma coisa, isso é opinião. Você pode achar que a opinião por essa pandemia seja o Bolsonaro. Da mesma maneira que você pode achar que seja o Caiado. Pode achar que seja o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Pode achar que seja da própria população imprudente. Independentemente de quem seja a culpa, isso é uma opinião. E como opinião, nunca existe uma verdade, nem uma verdadeira, nem uma falsa. Todas as opiniões têm o seu lugarzinho debaixo do sol. Todo mundo pode emitir a opinião. Ninguém está certo, ninguém está errado. Desde que no desenvolvimento você prove. Porque acusar sem provas não dá certo. E desde que na conclusão você resolva o problema. Né? Porque aí chegamos a outro ponto, né? Adolescente sabe muito bem problematizar, ele consegue enxergar todos os problemas, justifica. Mas se você tem coragem de culpar alguém, tem que ter também cacife. Você tem que ter a habilidade de resolver o problema, de sugerir. O Enem quer ver quais os cidadãos
que estão prontos para entrar na vida adulta, que estão prontos para entrar no mercado de trabalho, estão prontos para entrar na vida universitária. Então, você estabelece um problema, diz de quem é a culpa por esse problema, prova que realmente os culpados são esses que você disse e resolve o problema deles. Preste atenção, resolva o problema dos culpados, não é de ninguém mais. De repente, na sua conclusão, você tem lá na introdução, o governo e a mídia são os culpados. E na sua conclusão, você diz que na sua visão é preciso que seja feita aí uma lei não sei o quê, para as pessoas ficarem em casa, porque as pessoas estão muito ignorantes e tal. Isso não tem a ver com o governo e com a mídia. Então, você propôs uma solução para um problema que não existiu. Isso é problema. Da mesma maneira que, se tem dois culpados, os dois deverão ser resolvidos. Você precisa apresentar uma maneira de eles se desculparem, ou seja, tirarem a culpa de si, resolvendo o problema. Então, o segredo dessa tese de culpabilização é esse. Dividir a tese em dois núcleos, inclusive vocês aqui do colégio, Agora nós vamos nos aproximar um pouco mais, eu assumindo as aulas. Quando eu comecei a trabalhar aqui com vocês nos plantões, vocês utilizavam uma nomenclatura que eu entendi de princípio, mas eu não uso nos outros colégios em que dou aula, que é o tal do N1 e o tal do N2, não é? Na realidade, eu conheço esse conceito, mas eu não uso esses nomes, Talvez para que não gere essas confusões, mas quando se fala de N1, N2 e depois D1 e D2, que tem a ver com os parágrafos de desenvolvimento, é essa mesma coisa. Você tem uma opinião de que a culpa, a tese de culpabilização, é atribuída a alguém. Esses dois alguém culpados correspondem ao tal N1 e N2. É como se você pegasse a culpa e dividisse em duas. N1, núcleo 1, N2, o núcleo 2. Quando você vai para o desenvolvimento, vai ter o D1 e o D2, que é o desenvolvimento 1, para justificar, explicar, comprovar a culpa do 1, N1. Quando chegar ao segundo parágrafo do desenvolvimento, o D2, vai trazer as justificativas para a culpa do 2, N2. Então, independentemente do nome da técnica que você use, entenda que uma tese de culpa de dois elementos permite um desenvolvimento com dois parágrafos, cada um explicado, comprovado, aborda a causa do problema, as raízes, o que esse agente fez ou não fez que gerou esse problema todo, o que aconteceu de grave e quando chega à conclusão, você resolve o problema dos dois. Um outro adendo que eu quero fazer, pessoal, diz respeito à proposta de intervenção nessa dinâmica dos dois culpados. Supondo que você queira fazer dois culpados, vai ter que apresentar duas intervenções. O que cabe dizer é que uma delas tem que ter os 5 elementos. Não importa se é a solução do governo ou da mídia, uma deve ter os 5 elementos para você chegar aos 200 pontos. A outra proposta pode ter 1, 2, 3, 4 ou 5 elementos. A segunda proposta não exige 5 elementos, mas se você quiser fazer proposta número 1, 5 elementos, quem, o que, modo meio, finalidade, o efeito, detalhamento. E a segunda proposta com os 5, quem, o que, modo meio, finalidade, o efeito e detalhamento, ótimo, parabéns para você. Mas se você quiser fazer uma delas com os 5 e a outra só com 2 ou só com 3, não vai haver nenhum problema, porque o que a proposta do critério número 5 exige é uma com 5 para dar 200. Se você tiver uma outra proposta só com 2 ou só com 3, você não vai ser penalizado. Na realidade, vai ser louvado, porque se você coloca uma proposta com 5 elementos e só não coloca a segunda proposta nem com 1 ou 2 pelo menos, você acabou prejudicando a coerência do texto e isso gera penalização na terceira competência. Compreendido? Então, na dinâmica do coronavírus, esse tema, que eu elaborei, essa proposta foi elaboração própria, uma pesquisa aí que eu fiz,
É um tema possível de aparecer no Enem, talvez em outros vestibulares, nessa visão. O que o coronavírus ensinou para o Brasil? Ou se ensina para a humanidade, né? Não sei. Nesse contexto, pessoal, procure, a primeira coisa que você vai procurar identificar nesta semana, mas se você quiser fazer outra estrutura que já esteja acostumado, tudo bem. Estamos aqui com uma sugestão. Mas se você quer tentar fazer isso, aproveite essa frase ou faça as adaptações, mas antes de tudo, faça uma pequena lista, né, num post-it, qualquer coisa na sua mão, com os culpados. Assim como eu fiz na minha aqui, ó. Assim, eu estava me preparando e eu elenquei alguns dos problemas e também prováveis culpados. Poderíamos citar ações públicas ineficientes, né? Isso envolve os governos, os estados, os municípios, ausência de solidariedade e empatia do povo, né? A questão da imprudência populacional, de sair, de fazer as aglomerações, isso tudo é culpa da existência do problema, veja bem. A disseminação de fake news, outro problema que aconteceu também, né? A existência desse problema só piorou graças a falsas notícias, a falta de acordo entre autoridades, né? Uma autoridade diz uma coisa, outra autoridade diz outra. Então, elabore uma lista com os problemas e com os culpados que você gostaria de abordar no texto. Não tem como culpar todos e nem como apresentar todos os problemas, porque você exigia aí, precisava um texto de 300 linhas. O que você deve escolher é um ou dois problemas, um ou dois culpados, para que você faça um desenvolvimento de qualidade. A sugestão são 2 culpados, 2 problemas, para que você gaste um para cada parágrafo do desenvolvimento e para que chegue na conclusão com as 2 propostas de intervenção relacionadas aos 2 culpados e aos 2 problemas. Então, não tente abraçar o mundo inteiro de problemas e de culpados. Escolha os culpados e os problemas que você vai conseguir comprovar. Não queira agradar corretor. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês, a experiência de correção de redações do Enem, de outros exames. O corretor não está nem aí para você e para o seu texto, né? Ele vê lá e fala, já não sabe quem é que você, não tem acesso ao seu nome, à sua história de vida, à sua biografia, né? Então pode ser que uma pessoa que está pronta para o Nobel da Paz receba 0 e uma pessoa que acabou de cometer um delito receba nota 1000. O que importa é a qualidade do texto para um leitor qualquer que seja. Então não se preocupe em mostrar os melhores problemas ou os melhores culpados. Escolha um problema e escolha um culpado que você consiga comprovar. Porque acusar sem provas ou acusar com provas insuficientes não gera consenso. Quer dizer, você não vai conseguir fazer o leitor pensar da mesma maneira que você. Entendido, minha gente? Então, era esse o objetivo da nossa aula de hoje, falar dessa estrutura de culpabilização, com base, então, nesta aula e nas aulas que já estão disponíveis no canal, feitas por mim, falando da dissertação argumentativa no Enem, você já tem agora um arcabouço de informações e de estrutura para fazerem os seus textos. Sendo assim, vocês terão a proposta aí que escolherem para fazer, né? Vocês receberam uma proposta no modelo da UniRV e uma proposta no modelo do Enem. Poderá escolher a que desejar, mas preferencialmente a do Enem, para tentar fazer uso dessa estrutura nesses moldes. O prazo que vocês têm para entregar essa redação é o dia 25 de abril, né? Ou seja, o próximo sábado. Então, você poderá fazer a sua redação, enviar, né, para nós até o dia 25. Se você quiser enviar hoje à noite, pode ser, se quiser enviar amanhã, né? Mas o limite é a data de 25 de abril. O e-mail para envio será o seguinte, né? É o meu e-mail pessoal, então tome muito cuidado com o que você fará nele, hein? Porque é um e-mail muito bonito. gmail.com
rodrigo.letras.ueg@gmail.com, né? Vocês têm acesso também a esse e-mail aí no grupo de vocês, a coordenação vai postar tudo direitinho. Então vocês poderão enviar a redação, né? Mandar tudo direitinho. Se você for mandar a redação à mão, escaneie. Não tire foto não, porque adolescente tira selfie só muito bem, mas o resto não aprendeu a fotografar ainda, né? E aí tira a foto da redação no escuro, bem na hora que está chovendo em cima. Não funciona isso não. Então, digite, né? A minha sugestão é que você entregue a redação digitada, faça à mão e depois digite. Ou, se preferir, pode ser manuscrita, mas faça o escaneamento, né? Você deve ter uma impressora com scanner, aproveite a oportunidade, porque aí fica bem ao critério, né, da sua letra, para avaliar o seu espaçamento, sobretudo se for um IRV. Mas esses aqui são as instruções, né, para essa semana. A proposta de redação enviada até o dia 25 de abril, sábado da semana que vem. Você envia neste e-mail, rodrigo.letras.eg@gmail.com, redação digitada ou escaneada, e você vai receber a avaliação e tudo mais. Entendido? Então é isso, pessoal. Eu agradeço de coração a participação de todos vocês, a sua audiência, a sua paciência, e espero que a aula tenha servido como um norte para a produção dos textos dissertativos argumentativos. Ok? Então é isso. Muito obrigado. E não se esqueçam que aqui é o Colégio Albert Einstein, formando novos escritores.